Ai, um avião. Sempre os aviões, na hora que eu vou gravar. É uma delícia. Olá e bem-vindos ao Experimento 237, o seu cantinho aleatório do fandom. E hoje a gente vai falar sobre o Snyder Cut, ou o Zack Snyder's Justice League, como você preferir chamar. Ou, enfim, o Liga da Justiça de 4 horas, esse novo que tá todo mundo falando. Eu não vou aqui discutir sobre todo o rolê de como esse filme aconteceu. Eu já falei sobre isso num episódio do Podcrastinadores, o podcast de que eu participo. Inclusive, se você chegou aqui por qualquer caminho que não seja o Podcrastinadores, eu participo de um podcast sobre filmes e séries de TV, é o Podcrastinadores, e, enfim, vale a pena conhecer, porque várias das minhas opiniões de coisas que eu talvez não tenha falado sobre aqui estão lá, então sempre bom ter isso localizado. Mas a gente lá no Podcrastinadores fez um episódio inteiro falando sobre cortes do diretor e deu aí um pouco da nossa opinião sobre o rolê específico do Liga da Justiça do Zack Snyder. Então, se vocês quiserem saber, tem lá. Então, não vou falar sobre isso aqui, mas eu queria dizer que fiquei satisfeita com o filme novo. Eu gostava do filme de 2017, eu saí do cinema depois de ter visto o Liga da Justiça de 2017 relativamente satisfeita. Tava contente que a DC tinha acertado o tom, assim, não era mais aquela coisa tão sombria, soturna e pesada. Gostei de não ter Marta, porque isso tinha sido um grande problema pra mim no Batman vs Super-Homem, e tinha achado realmente divertido. Eu gostei da inclusão do Aquaman, assim, meio que como... Não chega a ser exatamente alívio cômico, mas quase isso e tal. Então eu tinha gostado do filme original, tinha lá os meus problemas, minhas reservas com ele, mas overall era um filme que eu gostava. Então fiquei meio assim quando soube que ia sair uma nova versão, uma versão que ia mudar tudo e tal. E eu inclusive era cética, eu dizia que não ia mudar nada e assim, no final das contas, já entrando um pouco em território de spoiler, mudou bastante, é meio que o filme de Schrödinger, porque mudou bastante, mas ao mesmo tempo é exatamente o mesmo filme. Tem umas cenas que são claramente as cenas que a gente já tinha visto, só que de outros ângulos, ou filmadas em câmera lenta e tal, e eu particularmente não sei se um filme de 4 horas precisa ter tanta cena em câmera lenta, mas, né, cada um sabe a maneira como conduz os próprios filmes. Mas o Liga da Justiça do Zack Snyder é um filme bom, é um filme divertido, é um filme que consegue explorar mais os personagens que eles resolveram abordar no Liga da Justiça, consegue dar mais densidade emocional, consegue trabalhar melhor o arco de cada um dos personagens. Eu gosto muito do Barry Allen. O Barry Allen, inclusive, é o alívio cômico mesmo, né, do filme. Ele tem lá as suas piadinhas e tal. Fiquei um pouco triste que tiraram a cena que eu gostava muito do Aquaman meio que abrindo o coração dele porque o laço, né, da Mulher Maravilha estava embolado nele, mas tudo bem, a gente entende, assim, né, cada diretor tem a sua aproximação, e eu acho que isso talvez seja o grande marco, assim, entre o Liga da Justiça de 2017 e o Liga da Justiça do Zack Snyder. O Liga da Justiça de 2017 era uma tentativa talvez de alcançar o patamar, o tipo de filme que a Marvel faz, enquanto o Liga da Justiça do Zack Snyder é um filme do Zack Snyder. Ele se pretende mais sério, ele se pretende mais adulto, ele se pretende muitas coisas, não sei se ele alcança todas elas, mas é um filme divertido, é um filme bem legal, a história é bem bacana, bem trabalhada e tal. Tendo as 4 horas, eles conseguiram investigar um pouco mais, investir um pouco mais no filme, então eu achei isso bem legal. Não gostei muito do Steppenwolf como vilão. Eu achei interessante a ideia de um vilão que tá tentando se redimir, tentando reconquistar o seu lugar com o seu chefão, né? Que é mais ou menos o rolê do Steppenwolf nesse filme. Mas, não sei, eu achei que meio que não vendeu tanto. E o look todo do Steppenwolf, ele parece, sei lá, aqueles trituradores de lixo bizarros que a gente às vezes vê o videozinho, que são os negócios que fazem assim... Sabe? Não gostei. E eu achei o personagem, assim, os diálogos dele e tal, um pouco quadradões, sabe? Então, eu que sou uma pessoa que tradicionalmente gosto de vilões, me interesso pelos vilões, estava meio tipo, tá, tudo bem, a gente já sabe, você quer matar todo mundo, pode ir pro próximo. Então, fiquei um pouco ressentida em relação a isso.
Mas tô feliz pelos fãs, principalmente, assim, a galera que se mobilizou por trás da campanha e que realmente acreditava que existia esse corte e tal. Bacana, vocês conseguiram aí o que vocês queriam, é um filme realmente legal. Tenho as minhas reservas em relação ao rolê como um todo, mas, como eu disse, eu não vou falar sobre isso nesse vídeo. Se vocês quiserem, vocês podem conhecer as minhas opiniões um tanto quanto controversas, talvez, lá no episódio do Podcrastinadores. Eu vou até deixar o link aqui pra facilitar. Um negócio que eu esqueci de falar. As cenas de luta nesse filme são infinitamente melhores do que no Liga da Justiça de 2017. A gente vê a equipe como um todo funcionando de maneira muito mais coesa. Eles estão muito mais ligados uns nos outros. Tem, tipo, vários pair-ups entre eles e tal na hora de lutar. E isso é muito bacana de ver. Eu espero que para o futuro isso continue acontecendo. Mas eu queria saber de vocês, se vocês já assistiram o filme, em que formato vocês assistiram. E quando eu digo em que formato, eu não tô dizendo widescreen ou 4x3, porque a gente não teve essa opção. O Zack Snyder resolveu que o filme ia ser em 4x3 e o problema é nosso. Que é uma opção curiosa, considerando que a tela da maioria das pessoas é widescreen, né? Mas enfim. Uma coisa que eu gostei bastante foi a gente ter mais desenvolvimento pro personagem do Cyborg. Fiquei até penalizada em relação ao rolê todo do Ray Fisher, né? A gente sabe que ele passou umas situações bem complicadas nas mãos dos executivos da Warner e principalmente do Joss Whedon, e ele foi muito verbal em relação a isso, e isso acabou custando o emprego dele. Ele não vai mais ser o Cyborg, pelo menos por enquanto. Eu espero que eles voltem atrás nessa decisão, porque é um cara que claramente lutou muito por isso, e lutou muito para que o filme saísse e que as pessoas conhecessem as condições sobre as quais a galera teve que trabalhar no filme de 2017, depois que o Zack Snyder se afastou e o set foi assumido pelo Joss Whedon. Então eu espero que mudem de ideia em relação à carreira dele. Uma coisa que me incomodou bastante no Cyborg foi que eu acho que eles fizeram ele inteiro de CGI, e aí o rosto dele dava aquela sensação meio que de Uncanny Valley, mas isso é um detalhinho e tal. Agora, críticas ao filme, tirando a questão, né, das câmeras lentas que eu já falei, a cena final, apesar de deixar um gancho muito maneiro, né, de abrir aí a possibilidade de multiversos dentro da DC e várias linhas do tempo e não sei o quê, não tinha a menor necessidade de trazer o Coringa do Jared Leto. O Jared Leto é um cara que não entende muito bem o rolê do Coringa. A entrega dele do Coringa é muito zoada. Eu, como fã do personagem, fico transtornada toda vez que esse homem faz ele, porque, tipo, simplesmente não entende muito bem o rolê. É uma coisa meio... Mas, assim, tá, vou considerar como sendo uma linha do tempo alternativa que nunca vai acontecer, e aí eu ignoro, não existe dentro do meu cânone. E, inclusive, aparentemente, esse filme não vai ser cânone dentro do universo cinematográfico da DC, o que é um pouco confuso, porque ele traz umas ideias muito boas e que eu genuinamente gostaria de ver exploradas no futuro. Então fica aí a pergunta, né, de qual vai ser o futuro do DCEU. Eu queria saber de vocês, assim, o que vocês acham desse rolê todo do Zack Snyder e do Snyder Cut. Se vocês gostaram do filme, se vocês desistiram de assistir porque são 4 horas, deixa aqui nos comentários, vamos conversar. E até a próxima.